Se alguém perguntar quem fundou o meio evangélico brasileiro moderno, você pode falar, foi Simão Mago. É o fundador. É o feiticeiro, pai de todos os feiticeiros gospel que temos hoje em dia espalhados por aí. É ele. Eu anotei aqui algumas práticas simoníacas modernas. Essa listinha aqui que eu fiz, ela é pequena, mas você pode acrescentar outras coisas. Eu vou falar para vocês, mas aqui é a minha avaliação da realidade que nos cerca. Vocês podem aumentar essa lista ou diminuí-la, como quiserem, tá bom? Mas eu vou apontar aqui para vocês algumas anotações que eu fiz aqui. Veja aí os simoníacos de hoje. Quem são? Olha aqui. Simoníacos de hoje são pastores, líderes, que se apresentam como detentores do poder de fazer o Espírito se manifestar com determinada hora e lugar. Já viram isso em algum lugar? Pessoa que fala, ó, tal dia, tal hora, em tal endereço, o Espírito Santo vai fazer isso. Ah, vai, porque eu vou fazer acontecer. A pessoa que fala isso, e mais, e quem acredita nisso, como Simão acreditou, é um simoníaco. Então, sempre que você vir alguém dizendo, olha, tal dia, tal hora, noite do poder, você está diante do feiticeiro, macumbeiro, pai Simão. É o pai Simão. É o macumbeiro, é o feiticeiro, é o mago, é o pai Simão. Ah, mas é da igreja. Ele usa a palavra igreja de modo errado, ele é incrédulo, ele é um feiticeiro, é isso que ele é, e ele tem o coração de Simão, ele é simoníaco. Ele diz, olha, tal dia, tal hora, em tal lugar, noite do poder. Pronto, está feito lá. Sai feiticeiro. É o pai Simão. É o pai Simão. Tem isso hoje em dia? Achei. Nossa, pastor, isso é tão comum. O triste é isso. Outro exemplo do pai Simão, o grandão, né? O grande. Pastores, mestres, pessoas que ensinam segredos acerca de como fazer Deus agir. Segredos de como fazer Deus agir. Palavras certas, pronúncias certas. Você não pode falar Jesus. Você tem que falar o quê? Yehoshua. Se você falar Jesus, não funciona a oração. Se você falar Jesus, a sua oração não funciona. Você tem que apertar o botão certo. Tem que ser Yehoshua. Mas de onde você tirou isso? Não. Esse é o segredo. É o segredo para a sua oração dar certo. Você tem que pronunciar a palavra certa, a frase certa, a oração certa. Você tem que aprender certas fórmulas. Você tem que falar em nome de Jesus. Você tem que falar isso. É a fórmula certa. Se você falar em nome de Jesus, essa frasezinha, ela tem força. Ela tem força. Essa frase, não é o Jesus, é a frase. Olha, se você adquirir esse objeto e colocar na sua casa de frente para a porta, você vai obter os desejos aí que você tem pedido para Deus. Todas essas coisas que se relacionam com a manipulação da divindade, tudo isso é algo próprio de Simão Mago. Tem isso hoje em dia? Está cheio. Outra coisa, igrejas, pastores, líderes, pessoas que fazem disso sua fonte de renda, que era o que Simão queria fazer. Simão queria ganhar dinheiro com isso. Pessoas que fazem disso sua fonte de renda também são os simoníacos modernos. Mas pessoas que acreditam nisso, não ensinam isso, mas acreditam nisso. Simão, ele acreditava nisso antes de praticar. Simão não chegou a praticar isso, mas ele acreditava nisso. Pessoas que acreditam nessas coisas. Se eu fizer isso, se eu orar desse jeito, se eu agir dessa forma, se eu for em tal lugar. Pessoas que acreditam nisso, nessa manipulação, são os macumbeiros, são os simoníacos modernos. E outro fator importante, o que Simão queria? Ele queria vantagem para si. Todas as pessoas que se aproximam do cristianismo tentando obter alguma vantagem pessoal são simoníacas. Todos.
Qualquer pessoa que procure o cristianismo pensando assim, o que é que eu posso ganhar com isso? Qualquer pessoa que vá a uma igreja pensando, o que é que eu posso ganhar com isso? É alguém que tem o coração de Simão. Nós vemos aí o pessoal falando tanto do crescimento do meio evangélico. Lorota isso aí. O que nós temos é o crescimento de pessoas supersticiosas que acreditam que vão ganhar alguma coisa indo num salão que colocou uma placa de igreja. É o que nós temos hoje em dia. Nós não temos crescimento do evangelho no Brasil. Não temos. Se existe, é algo muito pequeno, quase que imperceptível, é lento, devagar, pequeno. O que nós temos é o crescimento de simoníacos, de pessoas procurando o que eles acham que é a igreja para obter alguma vantagem para si. Pensando o seguinte, o que é que eu vou ganhar indo lá? A pessoa que pensa assim, o que é que eu vou ganhar indo lá, é uma pessoa simoníaca.